Como testar capacitores no reparo de placas? Bom, primeiro, para testar o capacitor, a gente vai usar uma ferramenta simples, que é a ferramenta que nós temos que dominar no reparo de placas, que é o multímetro. A gente vai usar a escala de continuidade e a escala de resistência. São essas duas escalas que a gente vai trabalhar para aprender aí a medir o capacitor na placa celular. Outra coisa importantíssima são os dois tipos de disposição que esse capacitor é encontrado na placa. O que é disposição? Do jeito que é soldado na placa, colocado na placa. Existem dois tipos, o capacitor de acoplamento e o capacitor de desacoplamento. Qual a importância de eu saber isso? Primeiro, o capacitor de desacoplamento, um lado dele vai sempre ligado ao terra, e o capacitor de acoplamento é o capacitor que está em série. Os dois lados deles estão ligados diretamente na malha, não estão conectados ao terra, de polo 1 e o de polo 2 desse componente. Ele vai estar na mesma malha. Já o capacitor de desacoplamento, o de polo 1 dele vai estar na malha positiva e o de polo 2 vai estar na malha negativa. Bom, vamos aqui para a prática medir esses capacitores. Primeira coisa, é saber se esse capacitor é de desacoplamento ou acoplamento. Então vamos aqui, aterrar a ponta do multímetro no GND da placa, em qualquer parte da blindagem é o GND. E vamos procurar, por exemplo, esse capacitor aqui embaixo. Um lado dele bipou, outro lado dele não bipou. Então significa aqui que esse capacitor aqui provavelmente é um capacitor de desacoplamento. Para ter certeza, 100% de certeza, eu tenho que olhar o esquemático desse aparelho, tá? Aqui nós temos um capacitor de acoplamento, Um lado dele não bipa e o outro lado também não bipa. Capacitor de desacoplamento, um lado vai bipar sempre ao terra e o outro lado não pode bipar. Se bipou dos dois lados, ou a gente tem um curto, ou essa malha é uma malha de baixa resistência. Se bipar dos dois lados, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar o multímetro na escala de ohms, que é a ferradura de cavalo, letra grega ômega, e vou medir a resistência. Vamos aqui desse lado aqui, por exemplo. Vou colocar aqui, desse lado de cá, nós temos 0,44 ohms. Isso aqui, se eu for fazer uma comparação com o GND, com terra, é o mesmo valor do terra. Então, o lado de cá desse capacitor está conectado ao terra. O lado de cá desse capacitor ele está conectado ao terra. O outro lado, ele tem que dar uma resistência diferente, totalmente diferente de 0,44, tá? Então, ele deu ali 2,4 mega ohms, Mzinho maiúsculo ali no multímetro. E dentro do nosso treinamento especialista em placas, a gente ensina muito sobre capacitores de acoplamento, desacoplamento. Lá tem toda uma trilha de aprendizado, de conhecimento específico na hora da medição. Então, se falhar alguma medição, se você não entende algum componente que está funcionando na placa, como que funciona ou não, lá no nosso treinamento a gente tem muito claro sobre todas as trilhas de todos os componentes nessa placa. Uma dica também importante é o valor de reparo. Se você, como a gente tem muito capacitor na placa, 70% da placa é composta por capacitores, então esse capacitor ele pode entrar em curto-circuito. Um simples capacitor desse aqui pode fazer com que o aparelho apague, não funcione, não ligue mais, ou fique reiniciando, diversas outras falhas. Mas principalmente do aparelho não ligar. Ter muito capacitor é um cara que a gente tem que dominar. E simplesmente um capacitor desse aqui custa centavos de real. Se você achar ele danificado, você vai fazer a substituição desse capacitor, e o lucro está em média aí de 180 a 250 reais num reparo desse de placa, que é altamente lucrativo. Fora isso, o reparo de placa deixa muita autoridade para a gente, você passa a ser referência, não só para os seus clientes, mas para outras assistências técnicas, passando aí até essas outras assistências técnicas fazer serviço com você. Algo que eu falo sempre para os nossos alunos do nosso treinamento é que pelo menos você estude 1 hora por dia. Escolha qualquer coisa na placa, qualquer componente e foque pelo menos 1 hora por dia. Dentro de um ano são 365 horas de conhecimento a mais no seu conhecimento acerca do reparo de placas. Se você quiser saber mais sobre reparo de placas, digita "quero" nos meus comentários ou no meu direct. Espero que você tenha gostado do vídeo. Te vejo no próximo vídeo.